Tomando com frio, um tempo ideal para a gente comer sopa de capelete, chocolate quente, né? Fica a dica aí para depois do culto. Eu gosto de inverno, a gente bota uns casacos diferentes, ninguém tá nem aí se está com barriga, sem barriga. Muito bom. Gente, louvado seja Deus, estamos aqui hoje então para falar da sexta carta da Ásia, ou da sexta carta das igrejas do Apocalipse. Eu peço que você abra sua Bíblia, portanto, em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler juntos dos versos 7 até o 13, a carta toda, né? Apocalipse 3, 7 até o 13. E à medida que você for encontrando, eu peço que você se coloque de pé no seu lugar para nós lermos em reverência a palavra de Deus. Tem outro corajoso que está de camiseta por aí, que bacana, parabéns para você. Apocalipse 3, verso 7. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós rendemos graças a Ti pela Tua bendita e poderosa palavra. Pedimos, Santo Espírito de Deus, que o Senhor venha aplicar em nossas vidas essa boa semente da Tua palavra, que é perfeita, inerrante, imutável, e venha produzir em nossas vidas arrependimento e transformação, para que nós sejamos a cada dia transformados na semelhança do Teu Filho amado, Jesus. É o que te pedimos. Amém. Amém. Você pode se assentar. Muito obrigado. A ideia central dessa carta, ela é bem particular. A ideia central é de que a igreja que permanece, ou que permanecer fiel ao Salvador, ao Evangelho e à grande comissão, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos. Essa igreja que permanecer fiel vai ser abençoada por Deus. Diferente das outras cartas, se você foi atento no que leu, Jesus, ele não repreende a igreja de Filadélfia, coisa boa, né? Jesus, ele se apresenta novamente, como fez nas outras cartas, ele elogia essa igreja, dá instruções e, por fim, promessas para essa igreja. Enquanto eu lia esse texto, me saltou aos olhos quando ele fala que ele coloca e põe diante de ti uma porta aberta. E eu me lembrei, eu fui imediatamente lá para as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, com certeza, a obra mais conhecida do autor britânico C.S. Lewis, muitos aqui conhecem. Talvez você tenha lido o livro das Crônicas, talvez você tenha assistido o filme, né, dessa crônica que era mais famosa, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, foi feito um filme, já há alguns anos. Mas para quem não se lembra, eu vou te ajudar. Essa história fala da Lucy. A Lucy era a mais nova de 4 irmãos, e ela foi a primeira a entrar pelas portas do guarda-roupa que levava para a terra de Nárnia. Lá ela teve tempo de conhecer e explorar o lugar, e ainda fazer amizade com o senhor
Terminus, o fauno. Lembram dele? Depois de algumas horas na terra de Nárnia, Lucy resolve voltar para casa entusiasmada para contar a novidade, os detalhes desse novo mundo que ela conheceu para os seus irmãos mais velhos, Pedro, Susana e Edmundo. Só que eles não deram crédito para ela. Susana e Pedro, os mais velhos, ficaram preocupados com essa história da irmã pequena. Então diz a crônica que eles procuraram a orientação do professor, que era o dono da casa. O que devemos fazer? Eles perguntaram. E respondeu o professor: usem a lógica, porque até que se prove o contrário, ou a Lucy está louca, ou ela está mentindo, ou ela está falando a verdade. E ele continua: se de fato, ele disse, existe nessa casa uma porta aberta para um outro mundo, e se Lucy conseguiu chegar a esse mundo, eu não ficaria nada admirado. Mas, professor, disse Susana, acha mesmo que pode existir outro mundo em qualquer lugar, tão pertinho? Será possível? E o professor responde, tirando os óculos e limpando: é muito possível. O texto que você leu comigo nos fala de uma cidade, especificamente da cidade de Filadélfia, a mais jovem das 7 cidades da Ásia. Ela foi fundada por colonos da cidade de Pérgamo, situada num lugar estratégico. Filadélfia era a principal rota do correio imperial de Roma. Ela era chamada, essa cidade, olha a curiosidade, porta de entrada do Oriente. Também chamada de Pequena Atenas, porque lá nós encontrávamos muitos templos pagãos, dedicados a muitos deuses. É verdade que o mesmo terremoto de 17 depois de Cristo, que destruiu a cidade de Sardes, que nós já vimos, esse terremoto também atingiu a cidade de Filadélfia, porque ela ficava bem pertinho, 45 quilômetros da cidade de Sardes. Então Filadélfia ela foi castigada por muitos terremotos e tremor de terra, e as pessoas, os habitantes de lá, viviam assustados. Por isso muita gente, inclusive, vivia ao redor da cidade, longe da cidade, em tendas. Era muito comum caminhar por Filadélfia e vermos ruínas, paredes rachadas, compondo o cenário daquela cidade. Mas, se tratando da igreja de Filadélfia, não sabemos quando essa igreja foi fundada. O que nós sabemos, o que o texto nos traz, é que ela era uma igreja que tinha pouca força. Por que Jesus está falando isso? Talvez por ser uma igreja, de fato, pequena. Talvez por ser formada, principalmente, de pobres e escravos daquela cidade. Talvez porque ela não tinha influência social nem política na cidade de Filadélfia. Mas o que o texto nos diz também é que era uma igreja fiel, que guardava a palavra e que não negou o nome do seu Salvador. A igreja de Filadélfia, mesmo que pequena diante dos olhos dos homens, era grande diante dos olhos do Senhor. Enfrentaram escárnio dos judeus, acusações, perseguição, mas foi uma igreja fiel que guardou a palavra da cruz de Cristo. Jesus, nessa carta, ele usa 3 símbolos que guiam toda a mensagem: uma porta, a chave de Davi e uma coluna. A porta, a chave de Davi e a coluna no templo de Deus. Eu gostaria primeiro de falar da porta e do elogio de Jesus, das obras que ele enaltece. Então veja comigo os versos 8 e 9, quando ele diz: conheço tuas obras. Quais são essas obras? Lá no final: guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Essas eram as obras principais dessa igreja. Uma igreja fiel a Cristo, que guardou a sua palavra e que vai ser guardada no dia da tribulação. A igreja guardou a palavra e Cristo guardou essa igreja. Não sei se são filadelfos ou filadelfianos, vai saber no grego como é que eles são chamados. Eles estavam fazendo as coisas certas pelas razões certas. O amor por Jesus, e não o ritualismo ou o legalismo, era o que movia essa igreja. A igreja estava bem com o Senhor Jesus e ela precisava, portanto, de encorajamento em vez de denúncia. Veja, Jesus não está apontando os seus erros, mas enfatizando as obras dessa igreja.
A igreja de Filadélfia, ela parecia sem força aos olhos do mundo, mas Jesus parabeniza essa igreja por sua fidelidade, por ter guardado a palavra de Cristo e por não ter negado o seu nome. Isso me leva a pensar e concluir de que, de fato, meus irmãos, uma pessoa, ela é conhecida não pelo que ela fala, mas pelo que ela faz. Assim nós somos conhecidos. Portanto, quando ele fala de negar o nome de Jesus, vocês foram fiéis e não negaram o nome de Jesus. Negar o nome de Jesus é simplesmente se portar como não se conhecêssemos a Jesus e nem somos conhecidos dele. Na nossa linguagem do dia de hoje, é ter uma atitude mundana. Ou se encaminha ao crente nominal que é frequentador da igreja no domingo e na semana aparece outra pessoa. Caminham como aqueles que negam o nome de Jesus. A igreja de Filadélfia era pequena em tamanho e força, mas era grande em poder e fidelidade. Como diz João 14, 21, Jesus falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eles amavam os mandamentos, guardavam a palavra do Senhor. Filadélfia era uma igreja que não era famosa, não tinha fama, mas tinha vida e poder. A igreja tinha pouca força, mas Jesus colocou diante deles uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja era fraca, mas o seu Deus era todo poderoso. Isso nos faz entender e lembrar que a nossa força, portanto, ela não vem de fora, não vem de fora, não vem de dentro de nós. A nossa força vem do alto, vem do Senhor, o Senhor soberano sobre todas as coisas. A cidade de Filadélfia, também uma curiosidade, ela foi fundada com um objetivo. Foi fundada para ser a porta aberta de divulgação da cultura e da língua grega nos seus tempos. Para ser difundido por toda a Ásia, por isso a porta do Oriente. Então, o imperador Átalo, ele criou essa cidade para ser embaixadora da cultura helenista ou helênica, cultura grega. Essa cidade era vista pelos romanos como uma cidade missionária da filosofia da Grécia nos seus dias. Só que Jesus está falando para essa igreja que ele colocou uma porta aberta diante deles para proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação. A porta aberta significa, primeiro, uma oportunidade maravilhosa de pregar o evangelho. E segundo, a operação da graça de Deus, criando ouvidos para ouvir, ansiosos para recebê-lo em seu coração. Então, ao mesmo tempo, essa porta é a porta aberta para a salvação e a porta aberta para a oportunidade de serviço. Ao contrário, eles estão agindo ao contrário daquela igreja que nós já vimos, de Éfeso, que abandonou o seu primeiro amor, lembra? Abandonou o seu primeiro amor, Éfeso, e eles estavam fazendo coisas boas, mas de forma rotineira, só por fazer. Ao contrário, Filadélfia estava fazendo coisas boas pela motivação correta, adequada, por amar a Cristo e o Evangelho, o bendito Evangelho de Cristo. Então Jesus, ele elogia essa igreja em áreas importantes, que eu e você devemos imitar e estabelecer essas coisas como prioridades para um ministério fiel. Por isso que ele exalta as boas obras dessa igreja. Guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Final do verso 8. Jesus, ele disse que não é a igreja, lá no verso 9, não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, mas os judeus é que vão reconhecer que Jesus é o Messias e que a igreja é o povo de Deus e que eles vão admitir que a igreja de Cristo é amada por ele. Jesus ama a sua igreja. Final do verso 9, saibam que eu te amo. Então, tudo isso que Jesus mostra para eles é um incentivo para esses irmãos. É um incentivo porque os cristãos de Filadélfia, eles guardavam a palavra de Deus, guardavam a palavra de Cristo, e é como se o Senhor estivesse falando: então, vocês que são fiéis em guardar a minha palavra, comecem a propagá-la, comecem a anunciar. Vocês que não negaram o nome de Cristo, proclamem o nome do Senhor com ousadia e sem medo. Parece que eles
eram chamados a cumprir o que o apóstolo Paulo falou aos Filipenses 2, 9 a 11. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesses irmãos, essa palavra poderia se cumprir na nossa vida também. Então, para uma igreja que era perseguida e odiada pelo mundo, Jesus fala para eles de uma forma bem resumida: fica tranquilo, eu amo vocês. Você é uma igreja amada. Então, os obstáculos que eles enfrentavam, eles não tinham força social nem política. Eles sofriam oposição religiosa nos seus dias. E eles viviam na iminência, naquela tensão de uma grande provação ou grande tribulação acontecer, talvez pior do que os terremotos e temores de terra que eles já tinham visto. E mesmo assim o Senhor os incentiva: prossigam, avancem. Isso nos mostra que Jesus, Ele não promete, como Ele não prometeu para esses irmãos, poupá-los de sofrer. Jesus promete nos sustentar durante o sofrimento. Essa é a vida real do Evangelho. O tamanho de uma igreja, também nesse primeiro ponto, nós aprendemos e percebemos que o tamanho de uma igreja não importa. Não pode ser limitação para o seu agir. Não é a localidade geográfica, restrição no orçamento de uma igreja que deve determinar a sua visão. Em vez disso, as igrejas devem estabelecer a sua visão com base no poder de Deus. No poder de Deus. Porque Deus, só Ele, é infinito, Deus é magnífico, Ele é impressionante, poderoso, muito além do que eu e você e qualquer homem podemos compreender. Quando Deus resolve abrir oportunidades, lembre-se, as possibilidades são infinitas. E louvado seja Deus, porque nós temos visto isso na nossa igreja local. Tudo que nós precisamos fazer diante do nosso Senhor, que abre uma porta que ninguém pode fechar, é confiar nele e segui-lo por onde quer que ele nos conduza. A igreja de Filadélfia nos ensina, porque diante desse cenário todo que eles viviam, foi uma igreja que não desanimou e não cedeu às pressões que vivia. Eles preferiram ser uma igreja fiel, uma igreja pequena e fiel, em vez de ser uma igreja grande e mundana, como nós vemos nos nossos dias. Hoje é verdade que na nossa nação, eu e você não sofremos perseguição religiosa, como nos tempos de Filadélfia. Nós não temos tanta oposição à fé evangélica como acontecia naqueles dias. Só que, no entanto, nós temos que admitir, meus irmãos, nunca foi tão preciso, tão necessário como em nossos dias evangelizar os evangélicos. Porque hoje nós vemos muitas igrejas de todo que é tipo, muita igreja que tem abandonado o antigo evangelho da cruz de Cristo, tem trocado o evangelho por um evangelho mais fácil de engolir, um evangelho mais popular, que vai dar mais likes, mais ibope, um evangelho mais doce, um evangelho centrado no homem e não em Deus. E como vocês já têm me visto falar algumas vezes, eu chamo de o evangelho. Talvez alguém se pergunte, mas por quê? Por que que isso acontece? A triste verdade é que a porta está aberta, mas são poucos aqueles que se dispõem a passar por ela. Essa é a verdade. Portanto, a igreja dos nossos dias precisa urgentemente de cristãos com zelo apostólico que considerem tudo como perda por amor de Cristo Jesus. Homens e mulheres que arriscam as suas vidas, arriscam a perder o seu conforto, a carreira, a reputação por amor de Cristo Jesus, aquele que se deu por nós, pecadores. Poucos têm feito isso nos nossos dias. O texto começa no verso 7 com a apresentação de Jesus. Vamos voltar um verso. Quando ele diz, eu sou aquele que é santo e verdadeiro. Veja, e
a pessoa de Cristo é o nosso modelo, nós vemos por todo o Evangelho, só Ele é digno de ser imitado. Olha como isso é interessante. Como Jesus se apresenta, santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quando Ele se apresenta como santo, é o velho chover no molhado. Eu sei que Tu és santo, Senhor, mas Ele está falando de pureza e separação. Ele está enfatizando esse atributo da santidade de Deus, falando que Ele é o Deus separado da criação como Criador. Ele é separado do pecado como Salvador. Ou seja, quem Deus é, Jesus é, porque Jesus é Deus. É isso que ele está falando. Eu sou santo, eu sou Deus, eu sou incomparável, eu sou puro, imaculado, sem mancha. É isso que ele está lembrando para os seus leitores e para nós aqui. Jesus é aquele que não tem defeito algum. Ele está ecoando o que o Senhor falou por meio de Oséias 11:9, porque eu sou Deus e não homem, santo entre vós. Ele está lembrando esses irmãos e a cada um de nós, Jesus, ele é santo, o santo que andou entre nós em carne, e agora ele anda entre nós por meio do seu Espírito Santo. Mas ele continua, o santo e verdadeiro. Isso aqui era necessário ele falar. Jesus é o verdadeiro Deus. Ele está falando, eu sou o verdadeiro Deus, distinto de todos os outros deuses que vocês veem na cidade de Filadélfia, na cultura da Grécia e de toda Roma. Eu sou o verdadeiro, único Deus. Então ele precisava falar que ele é aquele que diz a verdade. Quando ele se coloca como verdadeiro, isso traz a ideia de que as suas palavras, só as suas palavras são dignas de confiança, de que ele é genuíno, de que ele é fiel. Ao ouvir isso da parte de Deus nessa carta, isso com certeza encorajava essa igreja e fortalecia eles na fé. Jesus, então, ele sustentava esses irmãos ao falar essas coisas durante a missão que deu para eles. Ele declara, como está lá em 1 João 5:20, que eles podiam contar com o Deus que é o verdadeiro Deus e a vida eterna, incomparável. E quando ele continua ali no verso 7, falando que ele é aquele que tem a chave de Davi, isso fala da soberania de Deus, fala da autoridade de Cristo. A porta que foi posta, aberta diante dessa igreja, só está aberta porque Jesus tem a chave em suas mãos. Jesus é o Messias profetizado por Davi, com poder absoluto para controlar a entrada no reino dos céus. Jesus é aquele que tem autoridade para admitir e para excluir quem vai entrar na presença do Pai. Só Ele tem a chave em suas mãos, que permite que as pessoas entrem no reino de Deus. Só Ele. Não é à toa que Jesus fala lá em João 10:9, é a bendita figura, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E também Paulo fala em 1 Timóteo 2:5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ele é único, incomparável. A chave de Davi está em suas mãos. Então apenas um só, é o Senhor soberano que detém a chave da entrada no céu e na vida eterna. E Ele é Jesus, apenas um. Quando ele usa essa expressão da chave de Davi, ele usa uma linguagem emprestada que foi profetizada no Antigo Testamento. E isso é curioso, é a primeira carta em que ele pega elementos do Antigo Testamento e aplica para o entendimento, para facilitar o entendimento daqueles judeus. Ele está citando Isaías 22, versos 20 e 22, que diz: naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com um manto que pertencia a você. Com seu cinto o revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém vai conseguir abrir. Ou seja, Eliaquim, no Antigo Testamento, prefigurava a Jesus, pois Cristo é o cabeça da família de Deus, a sua igreja. Ele, Jesus, é o verdadeiro administrador, de quem Eliaquim foi só um protótipo, uma amostra grátis. Um ato profético no Antigo Testamento. Jesus é fiel sobre a casa de Deus. Porque o Senhor lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra. Eliaquim era apenas uma figura. Lembra quando a gente ouve falar que as coisas do Antigo Testamento eram sombra do que acontece no Novo? É esse tipo de situação aqui. Então, portanto, ele tem as chaves na mão
não somente a chave da morte e do inferno, mas ele tem as chaves da salvação e do serviço também em suas mãos. Portanto, a porta é o símbolo da oportunidade, bendita oportunidade da igreja. A chave é o símbolo da autoridade de Cristo. É verdade, gente, que a porta da salvação, ela não nos chama para ficarmos estáticos. A porta da salvação nos impulsiona ao serviço, ao nosso labor, que é o bendito serviço da proclamação. A porta da salvação nos impulsiona para a proclamação. E o ato de proclamar o Evangelho é a evidência de uma pessoa que é salva, que foi alcançada pela graça. Aquele que é salvo anuncia salvação. Então nós devemos nos agarrar em toda e qualquer oportunidade de anunciarmos a Cristo. Por quê? Sem medo, como esses irmãos de Filadélfia. Temos que agarrar as oportunidades, porque é o Senhor quem nos sustenta e nos conduz em suas mãos para fazermos aquilo para que fomos criados. Anunciar. Eu costumo usar a figura de que todo pregador é como um carteiro. A gente está aqui só para ler a carta. Na verdade, todo cristão tem esse serviço. Somos chamados para falar da nossa fé, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Mas deixa eu te perguntar, diante disso, até aqui nesse ponto, quais são os obstáculos, meu irmão, minha irmã, que te impedem de proclamar a salvação para os perdidos? Será que é um comodismo religioso? Será que é uma preguiça de aprender as Escrituras, de guardar as Escrituras? Será que é uma falta de compreensão do Evangelho? A triste verdade é que muitos entre nós estão calados. Muitos estão calados. Eu tenho para mim que a raiz de uma geração que se cala diante da proclamação dessa oportunidade do Evangelho, a raiz disso tudo é exatamente o que acontecia com o pessoal daquela época de Filadélfia. Eles tinham o mesmo anseio dos helenistas da cultura grega. Eles ansiavam, buscavam uma vida boa, de paz, de prazer, de satisfação nessa vida terrena somente. Às vezes nos falta vislumbrar a eternidade para enchermos os nossos corações de fé. E isso só alcançamos quando guardamos a palavra de Deus e não negamos o nome do Senhor. Mas para você pensar e responder para si mesmo, assim como eu fiz quando li esse texto. O que enche o teu coração de alegria? O que tem enchido o teu coração de alegria? São as migalhas da graça comum dessa vida ou a esperança da eternidade nos braços do Pai? Não esqueça, não devemos esquecer, que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus, então, ele abriu a porta para todos os fiéis conduzirem outros para o seu reino. Mas ele continua o texto, dos versos 10 até o 13, falando: guardaste a minha palavra, eu vou te guardar no dia da provação. Falando da coluna. O nosso Senhor é aquele que nos protege. Essa é a grande garantia que temos para o chamado que nos foi concedido. É Ele que nos sustenta, Ele nos protege até o fim. Os que são fiéis a Jesus estão a salvo. Guarde isso no teu coração. Estão salvos dos perversos ataques de Satanás, dos seus demônios. Estamos salvos hoje, no futuro e para sempre. Não tema. O jeito mais natural de nós entendermos essa palavra, quando ele diz, lá no verso 10, olha só: porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Essa palavra guardarei, do verso 10, é a mesma que ele usa no verso 8, quando guardaste a minha palavra, pois guardaste a minha palavra, eu vou te guardar da provação. E o jeito melhor de nós entendermos isso, mais simples e objetivo, é que nós vamos ser preservados. Quando fala, eu guardarei você do dia da provação. Todo aquele que é guardado pelo Senhor vai ser preservado, vai ser impedido de estar
ali nesse momento de grande tribulação, quando isso acontecer. A gente tem aqui uma promessa maravilhosa de proteção. Aqueles que guardaram a palavra vão ser guardados. Todo aquele que guardou a palavra vai ser guardado pelo Senhor. Mas ele segue no verso 11 e fala: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Isso fala que nós devemos viver na esperança do retorno a qualquer momento do nosso Salvador. Como diz lá em Tito 2,13, Paulo escreveu que isso é a bendita esperança de todo o crente. Quando ele fala, venho sem demora, ele não está falando, ele não está ralhando, não está falando que ele vai voltar com um julgamento. Olha, te apruma que eu venho sem demora. Não, é uma promessa de libertação. Eu venho e eu não demoro. É diferente, né? Porque a volta de Jesus é iminente. A qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento ele pode voltar. Nós temos que nos apegar no que temos. O que esses irmãos tinham lá em Filadélfia é o mesmo que eu e você, se somos fiéis, temos. Temos a palavra do Senhor, temos o seu nome e a promessa da libertação. Para que ninguém tome a nossa coroa. Veja, diante disso aqui, da palavra, do nome de Jesus e da bendita promessa da libertação, nós não precisamos de nada novo, nada novo. Nós precisamos guardar, zelar pelo que temos. E precisamos proclamar o que possuímos. É isso que o texto está falando. Nesse caso, quando ele fala da coroa, para que ninguém tome a tua coroa, temos que deixar bem claro. Não é a coroa da salvação, porque essa coroa, a nossa salvação, não perdemos. Se fomos salvos pelo Senhor Jesus, é impossível perder a salvação. Acho que você já sabe disso. Mas quando ele fala da coroa, ele fala do nobre privilégio que temos de compartilhar o que temos de mais precioso. Ou seja, o bendito Evangelho de Cristo Jesus. Então, uma igreja fiel abraça e obedece o ministério da reconciliação. Onde Deus é o autor da reconciliação, Jesus é o agente da reconciliação, e eu e você, todos os crentes, somos embaixadores da reconciliação. Por quê? Porque o ministério e a mensagem da reconciliação foram confiados a nós, está nas nossas mãos. O pastor americano David Platt, a respeito disso, ele diz com razão o seguinte: esta é a grande recompensa do Evangelho, o próprio Deus. Quando arriscamos nossas vidas para correr atrás de Cristo, descobrimos a paz que é encontrada apenas em sua soberania, a segurança que é encontrada apenas em seu amor e a satisfação que é encontrada apenas em sua presença. Esta é a grande recompensa eterna e seríamos tolos se nos contentássemos com menos do que isso. O verso 12, Jesus continua falando: farei do vencedor coluna do templo de Deus. Jesus então ele conclui essa carta, a sexta carta, com uma dupla promessa ao vencedor, aquele que vai chegar até o final. Primeiro, nosso Senhor diz que ele vai fazer uma coluna, fazer do vencedor uma coluna do templo do meu Deus, e ele nunca mais vai sair desse lugar. Isso aqui é muito importante, porque para aquele povo de Filadélfia que vivia debaixo da ameaça de terremotos e tremores de terra, isso falava poderosamente ao coração daqueles irmãos, porque às vezes, depois de que a cidade passou por um terremoto, podíamos ver somente algumas colunas dos templos pagãos que continuam de pé. Então, quando Jesus fala, eu vou fazer de vocês colunas que não se abalam no templo do meu Deus. Isso era muito forte. Isso era muito forte, porque ser coluna de Cristo coloca o crente numa posição absoluta e completa de total segurança. Nós temos que ter essa convicção. Se ele vai fazer, ele disse que vai fazer de nós coluna no templo de Deus, temos que caminhar com essa confiança segura diante de Deus. Então a verdade é que se nós formos como peregrinos nessa vida, seremos como colunas inabaláveis na outra vida. Aqui na vida que vivemos, é verdade, os terremotos às vezes nos abalam, mas no céu nós estaremos tão felizes,
tão sólidos, tão firmados no templo de Deus, que nada mais vai nos abalar, nada mais vai nos entristecer. E aqui nessa vida, sabendo disso, tem que ser a nossa firme esperança de que o Senhor vai nos colocar como colunas do templo de Deus Pai. Então, nenhuma perturbação, nenhum desastre dessa vida, é verdade, jamais vai nos separar do nosso Salvador. E ecoando o apóstolo Paulo, como ele falou aos Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, anjos ou principados, coisas presentes ou futuras, poderes hostis, altura ou profundidade, ou qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse tem que ser um daqueles versos que eu e você temos grifados nas nossas Bíblias. Mas ele tem mais uma promessa. A segunda promessa é quando ele diz: eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Porque eles não se envergonharam de se identificar com Jesus. Jesus, o nosso Senhor, não se envergonha de se identificar com eles. Então, 3 vezes, Jesus promete para eles um novo nome de bênção e de honra. O nome de Deus, o nome da cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém, e o nome de Jesus. Esses nomes significam quem é meu Deus, onde está a minha casa e quem é o meu Senhor. Ou seja, eu pertenço ao Pai, o céu é minha casa e Jesus é o meu Senhor. É isso que ele está falando. O vencedor, portanto, aquele que chega até o final, tem uma marca, tem uma assinatura de propriedade exclusiva do próprio Deus. O nome de Deus sobre o seu povo é marcado. Diante de tudo isso, nós somos chamados a proclamar a todo tempo o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo, o nome que é sobre todo o nome. E falando nessa pegada de evangelismo, nessa bendita oportunidade do serviço, de anunciarmos a Jesus, para mim, pelo menos, é impossível não lembrar de George Whitefield. George Whitefield é considerado por muitos o maior evangelista depois do apóstolo Paulo. J.C. Ryle, foi um pastor britânico, disse que Whitefield parecia viver apenas para 2 propósitos: a glória de Deus e a salvação das almas. No século XVIII, se você não leu a biografia dele, leia. George Whitefield, acima de tudo, ele foi um evangelista extraordinário. Foi o pioneiro da pregação ao ar livre. Ele foi muito popular nos seus dias, um avivalista itinerante que pregava com eloquência e poder o bendito evangelho da graça. Ele passou 30 anos fazendo isso entre os Estados Unidos e a Inglaterra, pregando o evangelho de Cristo ao ar livre. Se você ler a biografia dele, você vai ver que tem uma cena em que ele pregava para os trabalhadores da mina de carvão nos Estados Unidos ao ar livre, e era comum ver aqueles homens sujos, né, da fuligem que fala, do carvão, tendo seus rostos lavados pelas lágrimas. Esse era George Whitefield. Tanto que no sermão do seu funeral, seu amigo John Wesley pregou e ele perguntava o seguinte para aqueles que estavam lá: temos lido ou ouvido de alguma pessoa, desde os apóstolos, que tenha dado testemunho do evangelho, da graça de Deus, num espaço tão extenso, numa parte tão grande do mundo habitável? Temos lido ou ouvido de alguma pessoa que tem chamado tantos milhares de pecadores para o arrependimento? Acima de tudo, temos lido ou ouvido de alguma pessoa que tenha sido um instrumento tão abençoado para trazer tantos pecadores da escuridão para a luz, do poder de Satanás para Deus? A verdade é que os fiéis de Filadélfia, eles obedeceram à palavra de Deus, eles foram leais a Cristo no meio da perseguição, e eles suportaram as provações e a hostilidade nos seus dias, e assim eles provaram o seu amor por Jesus. Essas são as qualidades que toda igreja deve cultivar, se quiser ser reconhecida como uma igreja fiel, que obedece à palavra, que é leal a Cristo, que suporta as provações. Só que não basta, meus irmãos.
Não basta nós guardarmos a palavra. É preciso proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Jesus. Nós temos que anunciá-lo. Não basta ser uma igreja zelosa pela palavra. É preciso ser uma igreja missionária que vai até os perdidos. E assim como a cidade de Filadélfia tinha uma missão de ser, lembra lá que eu falei no começo? A missionária da cultura da Grécia. A igreja tem que ser a missionária do reino de Deus. A missionária do evangelho de Cristo, porque naqueles dias a porta estava aberta e a porta ainda está aberta. Nós precisamos aproveitar as oportunidades enquanto é tempo. Sabe, diante disso aqui, eu me pergunto, esse texto me fez refletir em muitas coisas, e eu penso a respeito do que Jesus tem para dizer a nosso respeito. O que Jesus fala quando Ele olha para nós enquanto igreja? Será que Jesus ele tem só elogios para essa igreja local? Será que nós somos daqueles que amam e que guardam de verdade a palavra de Deus? Será que durante a semana as nossas atitudes honram ou elas envergonham o nome de Jesus? O que será que Jesus fala a nosso respeito? Eu não sei se ele teria só elogios. Não esqueça que a porta da salvação e da proclamação ainda está aberta. Você tem falado do amado da sua alma para outras pessoas. Você tem se entristecido diante de Deus, colocando para Ele os seus pecados. Nós temos nos arrependido de nossos pecados. Irmãos, Jesus incentivou essa igreja do primeiro século a guardar e proclamar a palavra com fidelidade. Mas Ele continua nos incentivando ainda hoje. Ele continua fazendo isso hoje. Voltando nas crônicas de Nárnia, pouco depois, os irmãos da Lucy também entraram pelas portas do guarda-roupa. Eles viram com seus próprios olhos aquilo que a sua irmã mais nova tinha falado, e ela tinha razão, e eles se arrependeram de não ter acreditado nela. Eles conheceram a terra de Nárnia, eles tiveram um encontro com o grande leão, eles viveram as suas batalhas naquele lugar, eles passaram por perigos e aflições, eles testemunharam a derrota da feiticeira, e por fim, eles foram coroados como reis e rainhas, convidados a se assentar nos tronos, ao lado do trono do poderoso e vitorioso Aslan. É linda essa história. Se você não leu o livro, veja pelo menos o filme. O meu desejo é que nós sejamos como Lucy. Sejamos como Lucy, que apontava com entusiasmo o caminho para um reino superior. O meu desejo é que eu e você sejamos como Whitefield, que chamava pecadores ao arrependimento, chamava pecadores a passarem pela porta estreita, a porta que conduz para o reino de Deus. Mas Jesus conclui no verso 13, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ouça e não se esqueça. A porta representa a oportunidade principal da igreja. É a porta da salvação e também da proclamação. A chave de Davi fala da soberania, da autoridade do nosso Senhor Jesus, que nos chama, nos capacita, nos sustenta e nos livra de todo o mal. E a coluna no templo de Deus é a segurança de todo aquele que vencer e chegar no final. Jesus tem a chave, Jesus abriu a porta, Jesus promete nos fazer seguros como as colunas do templo de Deus. Quando Ele abre a porta, eu e você devemos trabalhar. Quando no dia em que Ele fechar a porta, eu e você temos que aguardar. Mas acima de tudo, temos que ser fiéis a Jesus. Como? Aproveitando toda e qualquer oportunidade de anunciar o evangelho da salvação.
pois assim é que caminham, dessa forma, caminham os vencedores, capacitados pelo Espírito Santo nos passos da fé. Fé de que pertencemos ao Pai que nos escolheu e ao Filho que nos redimiu para habitarmos eternamente com Ele na cidade celestial. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos livre de nós nos furtarmos ou negligenciarmos a nossa responsabilidade. Às vezes nós descansamos na bendita soberania de Deus. Sim, Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas a soberania de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade humana de imitarmos o nosso Salvador em seus passos. Alguns aqui acompanharam quando a gente expôs o Evangelho de Marcos, do servo sofredor, e em algum momento nós falamos de que o ministério principal de Jesus, talvez você vai se lembrar, o ministério principal de Jesus não era expulsar demônios, curar enfermos. O ministério principal de Jesus, no Evangelho nós vemos, foi um só, pregar o Evangelho do reino de Deus. E esse é o nosso trabalho também nessa vida. Amém? Vamos colocar de pé?